Olá, pessoal. Bem-vindos à 8ª aula dessa playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração. Começando agora mais uma técnica de integração, que é o que nós chamamos de integral por substituição trigonométrica. Na minha opinião, é a que dá mais trabalho, é a que requer, às vezes, mais atenção, né? Principalmente porque nós vamos lidar com várias questões de função trigonométrica no meio do problema, inversa, os arcossenos, os arcossenos e assim tudo mais. Ok? E, na minha opinião, ela não é a mais extensa, ela dá bastante conta, tanto é que eu vou falar pouco aqui no começo, porque eu acho que integração por frações parciais, que é a próxima técnica que a gente vai aprender, não é a próxima aula já não, tá? Integração por integrais por substituição trigonométrica, nós vamos ter várias partes também. E aí nós vamos entrar na última técnica, que na minha opinião é a mais extensa de todas em termos de contas, não às vezes até de dificuldade. De dificuldade, para mim, essa é a que requer mais atenção. Então, eu vou tentar ser o mais detalhista possível, ok? Para poder elucidar essa técnica que meus alunos sempre falam que é a mais complicada, é a que dá uma boa dor de cabeça na hora de se resolver. Então, estou compartilhando aqui com vocês já a janela. Só vou esperar aparecer aí para vocês, confirmar que apareceu aí para vocês. E ok, já está aparecendo aí. E vamos lá, pessoal. Uma integral por substituição trigonométrica, eu vou introduzir ela através desses dois exemplos. Dá uma olhada no item A e no item B. Qual é a diferença entre o item A e o item B no integrando? A função que está sendo integrada. É que no item A eu tenho um x multiplicando, ao passo que eu não tenho esse x multiplicando essa raiz de 4 menos x ao quadrado. E vocês vão perceber que esse x que aparece aí dentro, essa pequena sutileza que acontece aí, e não tem no item B, né, esse x que está multiplicando essa raiz aí, faz com que a gente mude completamente a forma de raciocínio de resolver a integral A e a integral B, tá certo? Então, veja bem, a integral, tanto do item A quanto do item B, tem uma raiz de um número menos x quadrado. Eu já vou adiantando, dando uns spoilers aqui para você. O número é 4. Eu posso enxergar 4 como 2 ao quadrado. Então, ela contém, as duas integrais contêm uma raiz da forma raiz quadrada de um número ao quadrado menos x ao quadrado. Vou chamar esse número de A. Ela contém uma raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado, onde, nesse caso, meu A vale 2. Ah, professor, o A poderia ser menos 2? Não. Na parte teórica, a gente vai ver isso daí, que as minhas constantes serão positivas, tá certo? A gente vai colocar essa exigência aí. Porém, esse primeiro caso, tanto o primeiro caso quanto o segundo, dá para se resolver por substituição trigonométrica, porque, já como eu falei da parte teórica, ela contém uma raiz da forma raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado, onde A, nesse caso, vale 2. Perfeito? Porém, o primeiro caso, eu não vou usar substituição trigonométrica, porque dá para resolver por substituição simples. Por quê? Se eu chamo U de x, 4 menos x ao quadrado, necessariamente aqui, eu consigo falar que o meu du é menos 2x dx, tá vendo? Então, dá para resolver por substituição convencional. Então, vamos lá. Esse primeiro item dá para fazer por substituição, vamos chamar assim, convencional, que até então, eu estou colocando entre aspas, porque agora tem a substituição trigonométrica, né, que é o assunto da aula de hoje. Beleza? Primeira parte. Então, substituição convencional. Eu vou chamar U de 4 menos x ao quadrado, porque aí eu sei que o meu du vai ser menos 2x dx, portanto, eu escrevo o meu menos du sobre 2 como sendo x dx. Ok? A gente consegue fazer, então, o x dx como sendo menos du sobre 2. Logo, a integral de x, raiz de 4 menos x ao quadrado dx, ela vai ser simplesmente, 4 menos x ao quadrado é u. X dx é menos du sobre 2. Então, isso aqui vai ficar raiz de u, substituir isso aqui, né? Raiz de u, falta eu substituir o x dx. Só que x dx é menos du sobre 2. Ok? Que a gente sabe que é a mesma coisa que menos meio raiz de u du, que a gente sabe que a gente pode escrever como sendo
menos meio u elevado a meio du. Ok? Agora sim eu vou resolver a integral. Mantenho menos meio. Pessoal, u elevado a meio é a regra do somar, né? Meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então vai dar u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Dividir por 3 sobre 2, dividir por 3 sobre 2 é equivalente a multiplicar por 2 terços u elevado a 3 sobre 2. Ok? Mais a constante, não sei porque eu coloquei a constante agora, tem às vezes eu coloco agora, mas enfim. E por sua vez o 2 corta com o 2, então isso daqui vai ficar menos 1 terço de, quem é o 4 menos x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2 mais constante. Pronto, resolvemos o problema. Ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, já para poder falar do item B. Lembra na parte lá da aula 2, que essa substituição aqui, ó, para cada x eu tenho um u. Ouçam bem que isso vai ser importante daqui a uns 5 minutos. Isso aqui, o u, é uma função que para cada x eu obtenho u. Então, isso aqui é uma função que lá na parte teórica eu chamei de g de x. Né? Na hora que eu estava falando de integral por substituição. Ok? Esse u aqui é uma função que depende de x. Então, para cada x eu obtenho um y igual a g de x, que no caso aqui não é y, é u. Tá certo? Não é como se eu tivesse o eixo x e o eixo u. Perfeito? Gravem isso que daqui a pouco vai ser importante no segundo caso. Beleza? Então, tá resolvido o meu problema. O caso B é um caso típico. É um caso típico de integral por substituição trigonométrica. Por substituição trigonométrica. Ok? É um caso típico de substituição trigonométrica. Como que vai funcionar? Bom, lembrem, ó, a integral é essa daqui, tá? Essa daqui, raiz, integral de raiz de 4 menos x ao quadrado dx. Primeira coisa, eu já peguei, dei um spoiler sobre isso. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é, observe que nem vou mexer com o integral agora, tá? Eu só vou trabalhar com o integrando, com o cara que está dentro da integral. 4 menos x ao quadrado pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? Eu já tinha falado isso aqui. Professor, mas poderia ser menos 2 ao quadrado também. Não, nós vamos querer trabalhar apenas que esse cara pensando como sendo a constante, o número positivo que o quadrado dá dele. Beleza? E isso aqui, por sua vez, agora eu vou pensar o seguinte. E agora a gente vai fazer essa substituição aqui, ó. Substitua. Pessoal, a substituição ela é meio estranha. X por 2 vezes seno de θ. E aqui agora eu quero fazer uma pausa com vocês. Vocês perceberam, no exemplo anterior, vou virar a folha. Por isso que eu falei que daqui a 5 minutos eu responder isso. Já acho que já deu. No exemplo anterior, eu pego uma expressão inteira que está dentro e chamo de x, de u. Então, para cada x, eu tenho um u. O que eu estou fazendo nesse exemplo aqui agora é apenas esse xzinho que aparece aqui, apenas o x, eu estou chamando ele de 2 seno de θ. Esta função aqui, ela é uma função h de θ. Ela não é uma função que depende de x. Para cada θ, eu obtenho um x. Então, do ponto de vista matemático, do jeito que está aqui, é como se eu tivesse a função inversa de x. Certo? Você poderia chamar isso aqui uma g a menos 1 de x. H de θ é a g a menos 1 de x. Porque, para a inversa, sim, para cada x, vai obter um θ lá. Tá certo? Eu quero que fique claro isso, porque nós estamos trabalhando aqui, que é o que a gente fala nos livros de cálculo, fala assim, muito sobre isso. Nós estamos trabalhando com uma substituição que tecnicamente induz a uma substituição de função inversa, ok? Mas do ponto de vista prático, nós estamos lidando apenas de substituir, não é a expressão inteira, é apenas, isso aqui é uma observação, tá? Nem precisa se estressar muito com isso aqui não. Mas o que eu estou lidando aqui é substituir o x, apenas o x por 2 seno de θ. Ou seja, eu estou substituindo uma variável por uma função.
Não uma função por uma variável. Ó, aqui eu substituí uma função por uma variável. Agora aqui eu estou substituindo a variável por uma função. Perfeito? É isso que eu estava querendo dizer, que a gente estava trabalhando com o processo inverso, ok? Nesse sentido, do ponto de vista de cálculo, não tem problema. Você vai ver esse cara como um x e aí você vai calcular o dx. Quem é o dx? Porque isso aqui vai aparecer na integral, né? Derivada do seno é cosseno, então vai dar 2 cosseno de θ de θ. Tá certo? A gente sempre agora... Bom, a variável aqui é θ, não é? A gente derivou desse lado, isso aqui eu derivei dos dois lados, então derivada em relação a θ. Perfeito? Agora sim eu quero que vocês observem. O que vai dar, por enquanto, percebam que eu estou trabalhando apenas, não coloquei dentro da integral, porque eu não quero ficar carregando a integral. Certo? Por enquanto eu não quero fazer isso. O que dá a raiz de 4 menos x ao quadrado, que é o integrando lá? Isso daqui vai dar a integral de... A integral não, a raiz de 4 menos 2 seno de θ, tudo isso ao quadrado está dentro da raiz. Ok? Isso daqui, por sua vez, vai ser 4 menos 4 seno ao quadrado. Não vai me esquecer de levar o 2 ao quadrado, hein, gente? Ok? Ó, 2 ao quadrado, seno ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, seno ao quadrado. Isso daqui agora, eu vou colocar o 4 em evidência ali dentro. 1 menos seno ao quadrado de θ. Coloquei o... Opa, tem um parênteses aqui. Coloquei o 4 que aparece aqui em evidência. Então, você perceba, o fato de eu ter feito essa substituição em x, essa escolha para x, me levou nesse tipo de conta aqui. Aqui é um produto de raízes, né? Então, você pode escrever isso aqui como raiz de 4 vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. O produto das raízes é a raiz do produto, né? Raiz de 4 é 2. 1 menos seno ao quadrado da identidade trigonométrica, a gente sabe que é cosseno ao quadrado de θ. E aqui agora vem uma observação que eu não falei aqui, agora eu vou falar isso agora, certo? Pessoal, é óbvio que se eu vier aqui e cortar esse quadrado com esse cara, isso daqui vai ser 2 módulo de cosseno de θ. Eu não posso sair cortando sem colocar o módulo. Quando eu tenho a raiz de um quadrado, sai o módulo da coisa. Dependendo de quem for o valor de θ, por exemplo, se você pega um cosseno de θ com θ entre 90 e 180, por exemplo, cosseno é negativo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, que aqui eu tenho que sair em módulo. Porque, enfim, a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a coisa sai em módulo, né? Isso é matemática básica, lá no começo do curso de cálculo. Só que tem um detalhe. Aqui na substituição, nessa substituição aqui, eu vou fazer uma caixinha aqui, ó. Não precisava nem ter pego o dx, mas eu peguei ele, vai. Quando a gente vai fazer essa substituição aqui, a própria técnica exige que a gente imponha que o θ esteja variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por que eu imponho isso? Porque eu vou começar... Isso aqui é as mesmas restrições das funções trigonométricas inversas, arcosseno, arcosseno, enfim, que aparecem lá nos cursos de cálculo. Pessoal, aqui rascunhão, ó. Pega o ciclo trigonométrico. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Se o meu θ é um ângulo, ó, aqui é 0, da 0 para cá é π sobre 2, né? Lá da trigonometria. Se eu vou no sentido inverso, eu estou indo de 0 até menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2 a π sobre 2, até π sobre 2, que é aqui, se o meu θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno, seja lá qual seja o ângulo que eu estou pegando, é sempre um número positivo. Ó. Não interessa o que está acontecendo, se ele está entre menos π sobre 2, o cosseno é positivo. Por conta disso, eu posso desprezar o módulo. E antes de eu continuar a conta, é aí que vem a questão. Pessoal, todos os 3 casos, são 3 casos aqui, são 3 diferentes substituições. A gente impõe restrições ao ângulo θ, de forma que a gente fique apenas com cossenos e as tangentes e as secantes, que é o que vão aparecer, positivas, tá certo? Não queremos cair nos quadrantes onde essas funções trigonométricas são negativas. Se eu for roubar, trocando em miúdos, quer dizer que eu posso cortar
a raiz com o quadrado sem me preocupar com o módulo. A gente impõe essas restrições, repetindo, para que, meio que trocando em miúdo, sendo rápido, meio diretão, é que eu imponho essa condição para que eu possa tirar a raiz sem se preocupar com o módulo, tá certo? Essa imposição é feita para que eu não precise trabalhar com o módulo. Logo, agora sim a gente vai trabalhar com a integral. A integral de raiz de 4 menos x ao quadrado dx é igual... Ó, o que que dá tudo isso? Vai dar 2 cosseno de θ. Certo? A gente já fez a conta. Ah, professor, e o módulo? Não, porque eu estou pegando o θ nesse intervalo aqui. Está restrito, então sai sem módulo. Dx, né? Dx é o quê? Deu 2 cosseno de θ dθ. Ou seja, essa integral, se a gente for pegar, ela dá 4. Agora sim é uma integral trigonométrica conhecida, né? Vocês perceberam, fazendo uma pausa aqui, a integral por substituição trigonométrica começa de uma função, ó, olha aqui na minha mão. Começa onde está, aqui, vai, entre meus dedos aqui. Isso aqui, a função que a gente está vendo lá desde o item B, ela não é uma integral trigonométrica, isso aqui é uma integral de uma raiz. Isso aqui não é uma função trigonométrica. A substituição trigonométrica, que é o nome do título da aula, o nome da técnica, me levou para uma integral trigonométrica. Então, eu parto de uma integral de raiz, que contém uma raiz quadrada, e essa substituição trigonométrica me levou em uma integral trigonométrica. Isso vai acontecer. Agora, resolvo isso aqui como todas as técnicas de integrais trigonométricas que a gente já aprendeu. Se for produto de potências e senos e cossenos, pode acontecer isso. Enfim, cai numa integral trigonométrica. Pode ser que apenas a gente tenha que simplificar, ajustar. Enfim, essa daqui tem técnica pronta. A gente não pode esquecer que eu posso escrever isso aqui como sendo 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. 4 eu vou simplificar com 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2θ dθ. E agora, vamos lá. Qual que é a integral de 1? Em relação a θ. Cuidado, tá? Θ, com esse 2 que tem aqui, vai ficar 2 vezes θ. Perfeito? Porque a integral de 1 é θ. Ok? Porque é θ, a variável. Então, 2 vezes θ. E a integral do cosseno vai ficar seno de 2θ sobre 2. Ok? Seno de 2θ sobre 2. Seno menos seno, deixa eu ver, derivado do seno é cosseno. Não, tá certo, é seno positivo. Corto o 2 com 2, certo? E então a gente chegou que o resultado final é 2θ mais seno de 2θ. Tecnicamente, mais a constante a gente coloca aqui. Pausa. Aí que vem a questão agora. Acabou o problema? Não. Sabe por quê? Porque eu encontrei a resposta em θ. E aqui agora é a segunda, é a continuação. É como se fosse uma outra parte do problema, que é a parte onde a maioria dos alunos acham que é difícil, mas com a prática acaba ficando tranquila. Eu resolvi o meu problema em θ. Ó, o meu problema está em x. Eu tenho que dar um jeito de voltar isso aqui para x. E aí é onde entra agora a pergunta: como que a gente volta para a variável x? Como que eu faço para voltar para a variável x? Eu tenho que sair, lembra, eu fiz uma substituição. Eu saí de x e fui para θ. Agora, de θ, eu tenho que voltar para x. Esses itens 1 e 2 que eu escrevi aí são dicas. Dicas. Certo? Primeiro, não é que é dica, na verdade, todos os exemplos que eu precisei resolver até hoje, eu sempre recolhi essas duas situações e me ajudou horrores. A primeira delas parta da substituição trigonométrica feita no problema. Qual foi a substituição trigonométrica feita no problema? Que x era igual a 2 seno de θ. Certo? Eu vou usar isso junto com o que está escrito aí nesse item 2. Eu vou usar a substituição feita junto com algumas relações métricas no triângulo retângulo. Tem gente que já arrepiou só de eu falar isso. E o teorema de Pitágoras. Pessoal, relações métricas no triângulo retângulo é que seno é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno é cateto oposto por hipotenusa.
Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Nossa, acho que eu falei a cosseno errado. Seno é cateto oposto por hipotenusa, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, e a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Basta essas três. E ter em mente também algumas relações trigonométricas. Por exemplo, seno de 2θ, que apareceu aqui, eu sei que é 2 vezes seno θ cosseno θ. E se tivesse aparecido cosseno de 2θ, eu sei que esse cosseno de 2θ também tem uma relação trigonométrica de senos ao quadrado e cossenos ao quadrado que envolve ele. 1 menos cosseno ao quadrado, se não me engano é isso. Não, cosseno ao quadrado menos 1. Esses tipos de resultados que vão dar aqui, a dica que eu dou para vocês, eu poderia até colocar um item 3 aqui, se eu for parar para pensar aqui agora, é que transforme todos os seus resultados em senos e cossenos. Não é que é obrigatório, mas isso me ajuda bastante. Às vezes eu até faço uma conta a mais ou outra desnecessária, mas isso me ajuda bastante em pegar tudo meu problema e transformar eles em senos e cossenos, certo? Tangente é seno sobre cosseno, ou seja, eu transformei a tangente para seno por cosseno. A gente vai ver em exemplos nas próximas aulas que às vezes vai dar secante. Secante é 1 sobre cosseno. Eu vou transformar secante em 1 sobre cosseno. É obrigatório isso? Não, mas vai me ajudar porque eu vou enxergar o seno como sendo cateto oposto por hipotenusa e o cosseno como sendo cateto adjacente por hipotenusa junto com Pitágoras. Isso vai ser importante. Às vezes dá para resolver sem Pitágoras, mas eu criei uma receita na minha cabeça, que é o que eu vou fazer com vocês aqui agora, que dá certo, pelo menos para mim até hoje deu certo sempre. Lógico, não vou dizer que é 100%, porque cálculo é cálculo, às vezes pode ter alguma coisa que azeda tudo. Então, ó, vamos lá, vamos voltar para a variável x, tá? A gente tem que voltar. Então, a gente, no finalzinho ali da folha anterior, a gente chegou que 4 menos x ao quadrado dx, depois de ter feito todas aquelas contas, deu θ, 2θ, desculpa, mais seno de 2θ, mais constante. Pessoal, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de A e esse aqui de B. A gente vai resolver o A e a gente vai resolver o B. Porque a gente vai voltar para X. O que fala o primeiro item? Parta da substituição trigonométrica feita no início do problema. X é igual a 2 seno de θ. Por quê? Porque é a única fórmula, é a única relação, é a única igualdade, a única equação que relaciona X com θ. Então, se você tem um problema em θ, você tem que fazer um jeito de achar o problema em X. Quem que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o θ. Mas aqui o θ tá fácil de descobrir, porque ó, eu posso enxergar x igual a 2 seno de θ como sendo x sobre 2, agora aqui é raciocínio, tá? Não é regra. X sobre 2 é igual a seno de θ, se e somente se θ é o arco seno de x sobre 2. Daí a importância da gente ter que restringir o θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque vão aparecer funções trigonométricas inversas. Perfeito? Morreu o problema, ó. Já resolvi o problema do θ, né? Logo, vou até colocar a resposta aqui, 2θ, que é o que aparece aqui no final do item A, né, na resolução aqui, é 2 vezes o arco seno de x sobre 2. Então, essa daqui é a resposta do meu problema. Gente, pela misericórdia de Jesus divino, não vai me cortar o 2 com esse 2 aqui, tá? Esse 2 aqui está dentro do argumento do arco seno, e esse 2 está multiplicando o arco seno como um todo. Fechou? Agora a gente vai resolver o item B. Como eu acabei de falar para vocês, tenham em mente a relação trigonométrica, tá certo? Tenham em mente a relação trigonométrica do triângulo retângulo. A substituição, a gente tem que partir dela e transforma isso tudo em senos e cossenos. Eu falei para vocês que poderia até colocar um item 3 aqui, mas é até bom eu não colocar, porque às vezes nem é necessário isso. Porém, a gente sabe que o item B aqui, eu tenho que descobrir o que é seno de 2θ. E eu sei que o seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Essa aqui é uma relação lá do arco duplo do seno, da trigonometria. Tá certo? Ó, por que eu sei, por que eu quero transformar tudo em senos e cossenos? Já adiantando as outras substituições, quando eu for trabalhar com os outros casos, as substituições que eu tenho aqui é seno, secante e tangente. São os 3 casos que a gente vai ver nas próximas aulas. Seno, secante e tangente, ok? Seno, secante e tangente, a gente cai em cossenos, e aí por isso que eu quero transformar tudo em senos e cossenos, ok? Bom, eu quebrei tudo em senos e cossenos, parto
da substituição feita, x igual a 2 seno de θ, se e somente se x sobre 2 é igual a seno de θ, ou seja, ó, vou fazer assim, ó, em forma de zigue-zague aqui, eu já tenho o valor do seno de θ. É x sobre 2. Então, esse resultado final aqui vai dar 2 vezes x sobre 2, falta descobrir o cosseno. Sabe como que eu descubro o cosseno? Da onde que ele vai surgir? Como que vai partir? Aí sim eu vou desenhar um triângulo retângulo. Veja bem, isso aqui é um padrão, tá? A gente sempre desenha um triângulo retângulo, impõe o ângulo θ aqui, e agora a gente vai começar a brincar de relações métricas no triângulo retângulo. Sempre eu faço esse desenho, isso é um padrão. Quebro o resultado em senos e cossenos, pego a relação, às vezes nem tem essa relação de seno aqui, às vezes é só cosseno, e agora eu tenho que lembrar que seno é cateto oposto por hipotenusa. Se seno é cateto oposto por hipotenusa em relação a θ, quem que é o cateto oposto em relação a θ? É esse. Mas se é x sobre 2 é cateto oposto por hipotenusa, então o cateto oposto é x e a hipotenusa é 2. Então a hipotenusa é 2 e o cateto oposto vale x. E eu vou chamar esse terceiro lado de y. Ok? Esse terceiro lado de y. Por enquanto vai ficar meio com ele da cartola. Sem dar muitas explicações, agora eu vou vir aqui e aplicar Pitágoras nesse triângulo. Da x² mais y² igual a 4. E vou isolar e descobrir o valor de y em função de x. Se e somente se, o y é igual a raiz de 4 menos x². A raiz negativa ela é ignorada porque nós estamos lidando com ângulos onde os cossenos e senos são, enfim, onde o argumento é sempre positivo. Beleza? É aquela mesma explicação. Então, aqui não é mais ou menos. Vamos pensar assim. Vamos trabalhar só com a raiz positiva. Ok? Sempre vai ser assim. Y é igual a raiz de 4 menos x². Agora eu quero que vocês percebam que esse y, que eu acabei de descobrir, pelo teorema de Pitágoras, ele é o cateto adjacente. E eu preciso descobrir o cosseno. Por isso que eu falei para vocês, quebrem tudo senos e cossenos, que a receita acaba ficando sempre a mesma. Então, como eu descobri quem é o y, e o y é o cateto adjacente desse cara aqui, vou ter que virar a folha, tá, pessoal? A gente sabe que o cosseno de θ, que é cateto adjacente pela hipotenusa, naquele meu problema é y sobre 2, é isso? Isso. É y sobre 2, ó, y sobre 2. Só que esse y, eu acabei de descobrir, é quem? É a raiz de 4 menos x², tudo isso sobre 2. Logo, o seno de 2θ, que é o que a gente quer descobrir, que é 2 seno θ, cosseno de θ, que é o que a gente queria descobrir, é 2 vezes x sobre 2, que era o que tinha dado no outro. Ó, aqui, ó, x sobre 2, cosseno de θ, a gente acabou de descobrir, raiz de 4 menos x² sobre 2. Né? Vou puxar aqui a folha para vocês verem que eu escrevi. Corta o 2 com 2, portanto, isso daqui é igual a x raiz de 4 menos x², tudo isso sobre 2. E, portanto, a integral de 4 menos x² dx, que dava 2θ, depois de ter feito todas aquelas contas, tá? Mais seno de 2θ, então ela vai dar 2 arcosseno, que foi o que a gente descobriu em A, x sobre 2, mais x raiz de 4 menos x² sobre 2, mais a constante. E agora sim, acabou o meu problema. Ok? Parece difícil? Parece, mas não é. É trabalhoso? Sim, isso eu não posso negar. Só que, assim, esse trabalho que dá, se você pegar essa receita daquele como voltar para a variável x, não é difícil, tá certo? Essas são as 3 situações que a gente chama de tabela de substituição trigonométrica. O exemplo que a gente acabou de resolver, do item do exemplo 1, ela está nessa primeira linha aqui, ó, tá certo? Porque eu tenho 1a² menos x². Eu chamo x de a seno θ e a restrição é que o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá certo? Então, a gente já impõe essa restrição na hora que a gente faz a substituição. Ok?
A segunda situação que vai acontecer é quando eu tenho a ao quadrado mais x ao quadrado. Ao invés de ser menos, é mais. Tabelinha, tá, gente? Eu vou substituir por a tangente, a restrição é a mesma, e quando eu tiver, cuidado, x quadrado menos a ao quadrado é diferente de a ao quadrado menos x ao quadrado. Aí eu vou substituir por a secante, e a restrição é o θ entre 0 a sobre 2 e entre 3π sobre 2 e π sobre 2, porque aqui vai aparecer uma tangente ao quadrado, e a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro quadrantes. Por esse motivo que a gente... primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, e π sobre 2 a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante. Perfeito? Então, tudo isso daqui já são restrições para que a gente possa cortar a raiz quadrada com o quadrado sem precisar pôr o módulo. E existir as funções trigonométricas inversas, arcosseno, às vezes aparece um arcosseno, enfim, depende muito do problema. Ok? Aqui cabe uma observação. Eu vou pegar lá a folha do começo da aula. Vou ter que achar ela aqui, só um minutinho. Aqui. Essa integral, que eu resolvi ela com vocês no começo da aula, poderia ser utilizada a substituição a seno de θ. Por quê? Porque ela contém a expressão. Toda integral que contém essa expressão vai dar certa substituição trigonométrica. Porém, usar a substituição trigonométrica nesse primeiro exemplo seria matar um mosquito com uma bomba atômica. É muito trabalho para pouca coisa, já que aqui dá para resolver por substituição simples. Então, uma integral por substituição trigonométrica, como é trabalhosa, você só vai caso não tem outra forma mesmo. E aí é onde entram essas terceiras tabelas aqui. Pessoal, esse outro terceiro exemplo aqui, eu já vou colocar para vocês resolvido, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. E aí a gente já encerra essa aula aqui, beleza? Então, ó, vamos lá. Tá aqui ele já resolvido, então eu quero encontrar, porque senão a aula vai ficar, o vídeo vai ficar muito extenso. Eu quero encontrar essa integral aqui, tá certo? dx sobre raiz de x ao quadrado menos 9. Ok? Encontre a raiz de dx de x ao quadrado menos 9. Qual linha que se enquadra? Essa daqui, ó, terceira linha. Perfeito? Então, ó, o meu x ao quadrado menos 9, meu a é 3. Tá? Então, eu vou fazer a substituição x é igual a 3 secante de θ. 3 secante de θ. O dx, a derivada do secante é secante de θ vezes tangente de θ dθ, que depois eu vou ter que substituir aqui nesse dx. Isso aqui não dá para fazer substituição direta, tá? Ó? Porque se você substituir u por x ao quadrado menos 9, o du vai dar 2x dx, e só tem dx, não tem x aqui em cima. Nosso sonho é que tivesse um x aqui, né? Se tivesse, seria maravilhoso, mas enfim. Continuando, ó. Fui lá e calculei o que está dentro da integral, tá vendo? Depois eu me preocupo de integrar. Aí isso aqui vai dar o x ao quadrado menos 9, então é 3 secante ao quadrado menos 9 dentro da raiz, 9 secante ao quadrado menos 9. Aqui eu errei a continha aqui que eu inverti, mas enfim, ó. Raiz de 9 secante ao quadrado menos 1. Ok? Aí eu já joguei o 9 para fora. Aliás, eu já coloquei secante ao quadrado menos 1, é tangente ao quadrado. Então ficou 9, 3 tangente do módulo, que aí eu tirei o módulo, por quê? Por que tem esse asterisco aqui, ó? Tá aqui em cima. Porque eu tenho essa restrição, ó. Tangente está no primeiro e terceiro quadrante, então é positivo, dispensa módulo. Perfeito? E agora a gente vai para a integral. Taquei todo mundo dentro da integral. Assim, a integral de dx, raiz de 9 menos x ao quadrado, fica... o dx, pessoal, para quem não se lembra, é 3 secante vezes tangente. Tá aqui. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 3 secante vezes a tangente de θ. Dividido, pelo cara que estava lá no denominador, ó, dividido aqui por 3 tangente de θ, ó. Aí x ao quadrado menos 9 é 3 tangente de θ. Tá aqui. Isso dá a integral da secante. A gente já aprendeu na aula lá de integrais por substituição trigonométrica que a integral da secante é o ln do módulo da secante mais a tangente. Quem que eu preciso descobrir agora? O a e esse b. Quem é secante e quem é tangente. Ou seja, eu preciso voltar para a variável x. Então tá aqui o a e o b. Eu chamei de a e b também, mais a constante. Coloquei aqui. Vamos resolver primeiro. Resolvi o a. Pessoal, secante está fácil, por quê? Porque a minha, ó, lembra, parta da substituição dada, porque ela é a única que relaciona θ com x. Bom, acabou, morreu o problema. Secante de θ é x sobre 3. Né? Lembra que o a é secante mais tangente. Agora a gente vai partir para tangente. Olha só, partir da substituição, secante é isso. Só que secante
é 1 sobre cosseno. Tá vendo que eu transformo tudo em senos e cossenos? Né? Secante é 1 sobre cosseno, que x sobre 3. Agora, se 1 sobre cosseno é x sobre 3, o inverso é 3 sobre x. E isso é quem? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Aí você fala, professor, mas por que você transformou em cosseno? Pessoal, não se esqueça que o meu B é tangente. E tangente, tá aqui, ó. Tangente é seno sobre cosseno. Então eu quero descobrir quem que é o a partir da secante, eu descobri quem é o cosseno. A partir da tangente, eu descobri quem é o cosseno. A partir da secante, eu descobri quem é o cosseno. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Até coloquei aqui, ó. E agora a gente faz aqueles Pitágoras da vida, ó. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Ó, desenhei o triângulo, coloquei aqui, ó, 3 sobre x, cateto adjacente, hipotenusa x. Chamei esse cara de y. Apliquei Pitágoras. Y ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E isolei o y. Por que eu quero esse y, gente? Porque eu preciso dele para resolver o seno, já que eu preciso do seno para poder descobrir a tangente. Então fica seno de y sobre x. O y eu acabei de descobrir é raiz de x quadrado menos 9 sobre x. Portanto, a tangente, ó, conta rápida aqui, é seno, ó, seno dividido pelo cosseno, 3 sobre x, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta o x com o x, o que deu a tangente? Raiz de x quadrado menos 9 sobre 3. E, portanto, acabei de resolver a minha integral. Você poderia parar aqui, tá? Mas eu fiz mais uma continha. ln de x sobre 3, que era secante, né? Cuidado que aqui é x sobre 3, não é 3 sobre x, não. X ao quadrado menos 9 sobre 3, que é a tangente mais a constante. Coloquei todo mundo no denominador 3. Presta atenção aqui, ó. Todo mundo no denominador 3. E aí, veja bem o que eu vou fazer, ó. O ln da divisão é a subtração dos ln's. ln de A dividido por B é o ln de A menos o ln de B. Estou usando a propriedade de logaritmo. Só que o B, o denominador, é 3. Então, ln de 3 é uma constante. Somada com essa constante aqui no final, tudo isso vira constante. Em livros de cálculo, provavelmente a resposta que você acharia seria essa, ou essa talvez aqui de cima. Mas a mais comum seria essa daqui, ó. ln do módulo de x mais raiz de x quadrado menos 9 mais uma constante. Perfeito? Ok? Bom, com isso, a gente encerra essa primeira parte da aula de substituição trigonométrica, e eu encontro vocês na próxima aula também falando ainda de substituição trigonométrica, que eu quero fazer mais exemplos, e exemplos não triviais, exemplos mais zoados, mais difíceis. Perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula de substituição trigonométrica. Um grande abraço. Dúvidas? Escreve nos comentários, e sempre quando der eu vou lá e respondo. Um grande abraço. Tchau.